Olá, meus queridos alunos e alunas. Eu sou enfermeira e professora Simone Souza Urbano e hoje vamos aprofundar em um assunto extremamente necessário: a sexualidade na terceira idade. Muitas pessoas veem a sexualidade na terceira idade como um tabu, né? Mas é importante a gente frisar que a sexualidade ela continua viva enquanto estamos vivos. Então, ainda assim, muitos idosos, eles enfrentam preconceitos, silêncio, falta de informação. E nessa aula nós vamos olhar para esse tema com um pouco mais de cuidado, carinho, ciência, empatia e acolhimento. Como a enfermagem deve fazer. Lembrar que o sexo, ele é uma necessidade fisiológica do ser humano. E, infelizmente, os idosos, quando a gente fala desse tema, né, na terceira idade, ou quando algum idoso, a gente vê algum interesse do idoso, enfim, algo relacionado ao idoso com esse tema, a gente vê que que existe um certo preconceito com o idoso acerca quando a gente fala da sexualidade, tá? Por quê? Porque ainda hoje a ideia de envelhecer é visto como sinônimo de doença e incapacidade, sendo que não. O envelhecimento, ele vai acontecer, ele é progressivo, ele é irreversível, tá? Ele faz parte do ciclo natural do ser humano. E isso difere de doença. Envelhecer não é sinônimo de doença, tá, gente? Envelhecer é só mais uma etapa do ciclo da nossa vida. E como o sexo, a sexualidade, ela é fisiológica, é óbvio que isso vai fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Sim, é possível e tem como sim, né? Isso é vivo, atingir a velhice de forma saudável e expressando o amor e a sexualidade como elementos sem ser negligenciados, tá? Muitas das vezes esses elementos, tanto o amor quanto a sexualidade, ela é negligenciada por idosos por inúmeros fatores. Mas também, às vezes, isso é silenciado. O idoso não expõe as suas opiniões, não expõe os seus desejos, não se sente à vontade a conversar sobre o assunto, e isso pode trazer um prejuízo ainda maior. Até porque quando a gente fala de sexualidade, também quando a gente fala de sexualidade, quando a gente tem isso ativo dentro da pessoa, a gente precisa orientar, precisa saber, cuidar, até porque as doenças sexualmente transmissíveis estão aí. E, linkando um assunto ao outro, as doenças sexualmente transmissíveis na terceira idade estão atingindo um pico que jamais atingiu nas últimas décadas. Por isso que esse tema deve ser visto com bastante atenção e cuidado, principalmente por profissionais de saúde. Hoje em dia, nós trabalhamos num conceito de que quando a gente adota um estilo de vida mais saudável, né, mais tranquilo, sem exageros, sem vícios, a gente consegue ter mais tempo de vida com qualidade. A gente consegue atingir essa fase da vida livres de consequências tão pesadas, né? É um reconhecimento do envelhecimento. A gente consegue ver que a gente consegue, quando a gente tem quando a gente consegue dosar a nossa vida, né, durante essa passagem à juventude, depois que nós ficamos adultos, enfim, quando a gente consegue dosar isso, a gente consegue chegar na fase. A verdade é que a ciência, ou a verdade é que o envelhecimento, ele sim, vai reduzir alguns hormônios, ele vai produzir essa alteração fisiológica no corpo desse indivíduo, porém, ele não vai eliminar a sexualidade. As pessoas idosas, elas continuam se apaixonando,
continuam buscando afeto, carinho, intimidade. Muitas das vezes, a forma com que o idoso transpassa isso não pode ser, não é visto com bons olhos. Às vezes tá querendo dar uma de novinho, não, tá? E isso acaba desmotivando esse idoso com relação de vida, com a relação à própria vida dele, estima, enfim. E aí entra, muitas das vezes, a depressão, entra o isolamento, e isso acaba prejudicando, né, o desenvolvimento desse idoso durante essa fase de vida. Quando a gente fala de envelhecimento, a gente vai falar de fisiologia, principalmente nessa questão hormonal. Quando a gente pega uma idosa, fisiologia feminina, nós temos a queda do estrogênio, que é o hormônio feminino, diminuição da lubrificação, quando a gente tem essa diminuição da lubrificação, a gente tem essa secura vaginal, nós temos a dispareunia, que é essa dor durante a relação, tá? Nós temos a diminuição do tônus do assoalho pélvico e redução do desejo em algumas mulheres por conta dessa redução do estrogênio. É claro que para cada item desse existe uma forma de prevenção, e nós temos tecnologias que trabalham em conjunto para que isso não ocorra. E se acontecer, a mulher recorra a essas tecnologias para que possa continuar tendo uma qualidade de vida muito boa, tá? Por exemplo, queda do estrogênio, que é o hormônio. Nós temos aí reposições hormonais, diminuição de lubrificação ou secura vaginal. Nós temos alguns lubrificantes à base d'água. Diminuição do tônus do assoalho pélvico. Nós temos alguns exercícios pélvicos que ajudam. E é importante a gente destacar também que durante a nossa vida, hoje em dia, né, a gente chama atenção mais sobre isso, principalmente para atividades físicas, exercícios. Existem exercícios para poder prevenir essa diminuição do tônus do assoalho pélvico. Nós temos, quando a gente fala redução de desejo e tal, nós temos algumas consultas ginecológicas, onde o ginecologista ele pode estar orientando a mulher sobre isso, né? Enfim, existem respostas, né, para cada mudança fisiológica no corpo da mulher. Quando a gente fala de fisiologia masculina, nós temos também algumas mudanças essas que muitas das vezes o homem sente com mais intensidade do que a mulher, tá? A redução da testosterona. Testosterona é o hormônio masculino, um dos principais hormônios masculinos. Nós temos a disfunção erétil, e isso é um problema, tá? Porque isso desestimula muito os homens. O orgasmo ele é mais lento. Nós temos uma menor sensibilidade e menor volume ejaculado. Lembrando que o homem ele produz sêmen diariamente. Então, o idoso sim pode engravidar uma mulher se ela ainda estiver em período fértil, tá? E aí, para cada item desse de mudança, nós temos hoje em dia tratamentos, temos formas de prevenção, nós temos formas de acompanhamento para poder trazer uma melhor qualidade de vida para essa pessoa, tá? Acompanhamento urológico, medicações quando essa pessoa ela é avaliada para tomar esse tipo de medicações, o foco na intimidade e não apenas na performance. Claro que dependendo do estilo de vida durante a vida daquela pessoa e também com a chegada da velhice, nós temos o aparecimento de algumas doenças, tá? Isso não é uma regra, não é porque a pessoa é idosa que ela vai ter doença, não. Mas pode ser que aconteça, por exemplo, diabetes, hipertensão, depressão, artrite, doença de Parkinson. Nós temos idosos que têm uma polifarmácia, ou seja, faz o uso de várias medicações ao mesmo tempo.
imobilidade. E isso tudo são condições clínicas que também podem influenciar a sexualidade desse indivíduo, tá? Pode influenciar não só no corpo, mas também de forma emocional, social e afetiva. Nós também devemos abrir um leque para aspectos emocionais, sociais e psicológicos, porque isso também influencia, tá, a sexualidade no geral, como solidão após a viuvez, medo de rejeição, vergonha do próprio corpo, ou afinal a gente sofre algumas mudanças, baixa autoestima, isolamento social, censura da família por ser considerado ainda um tabu, impactos de crenças religiosas ou culturais, tá? Muitas das vezes esse idoso ele vai ser infantilizado durante a vida, durante aquela fase. Isso acaba comprometendo a autonomia e fere também os direitos daquele idoso. Nós devemos sempre manter em mente que a sexualidade ele é um direito humano, tá? E o Estatuto do Idoso ele vai garantir para o idoso a autonomia, a privacidade, a liberdade de escolha, a intimidade, o relacionamento afetivo e o direito de não ser descriminalizados, tá? Nós temos algumas violações que existem até hoje para cima desse grupo, como proibir namoro, ridicularizar o idoso, o idoso vai no forró, o idoso começa a namorar, enfim. Tem gente que ridiculariza isso, às vezes o próprio seio familiar faz essa ridicularização. Tem esse impedimento de contato íntimo, negar a privacidade do idoso, interferir nas escolhas afetivas e quando a gente traz isso para um lado profissional, quando a gente tem a família e a gente está ali dentro dessa família como profissional de saúde, a gente não deve ser um defensor da dignidade, mas também não devemos controlar o moral desse indivíduo. Quando nós temos esse ocultamento, né, esse silenciamento do idoso, quando nós temos essa construção, de alguma forma, quando a gente mantém esse tabu ainda na sociedade, isso traz leques para que aconteça algumas coisas, alguns indicadores negativos, como o aumento de doenças sexualmente transmissíveis, as ISTs. Por quê? Porque se eu não comunico e eu tenho vontade de fazer algo, ou alguém me pressiona, ou alguém me proíbe, a tendência é eu fazer escondido, ou tudo que eu fizer eu não dar escolha para ninguém. Isso, por um lado, é ruim, porque você fica sem acesso àquela pessoa, você não consegue orientar aquela pessoa, e essa pessoa fica suscetível a alguns males que possam acontecer. Isso não é muito diferente das ISTs, tá? Quando a pessoa ela não tem uma orientação, quando essa pessoa não sente segurança no seio familiar, ou até mesmo com aquele profissional de saúde que acompanha ele acaba fazendo as coisas de forma inconsequente, sem pensar ou até mesmo sem saber, né, as consequências que aquilo pode trazer para ele, tá? E hoje, por conta disso, a gente tem um número muito alto de doenças sexualmente transmissíveis, tá? E os dados eles trazem que existe entre essas doenças, né, a gente tem várias, principalmente HIV e sífilis, nós temos um aumento alarmante no Brasil, tá? Principalmente na população idosa entre 60 e 79 anos. Na sífilis, por exemplo, em 2023, o caso subiu para 21.596 idosos positivados. HIV cresceu em mais de 400%, isso em 2021, ou seja, 3,7% da população idosa do Brasil tem essas doenças. Às vezes
muitas vezes hepatite também. Então, como é que acontece esse aumento? Eu volto a repetir, falha de informação, o tabu concretizado naquela sociedade, tá? Por ser ser temas poucos discutíveis, subnotificação e diagnóstico tardio. Às vezes o idoso, quando vai descobrir, é porque está num estágio muito avançado da doença. Às vezes a família não faz acompanhamento médico necessário naquele idoso. Às vezes o idoso mesmo, se ele é independente, ele não procura um médico, ele não faz um acompanhamento legal. Mudanças de comportamento também, divórcio, novos relacionamentos. Hoje, com a inclusão da tecnologia, a internet, ficou mais fácil ter relações casuais. Então, às vezes, você não sabe com quem são as pessoas, com aquele idoso, com aquela idosa. Não vou ficar chamando de idoso com idosa, né, gente? Que aquele indivíduo está conversando, se relacionando. Você não sabe quem é que está por trás da tela. Então, às vezes, esses encontros acontecem. A falta do uso de preservativo, muitas vezes por questões culturais. E às vezes pelo desconhecimento sobre o risco, né, de ISTs. Às vezes a pessoa, o idoso, ele acha que após a menopausa ou a andropausa não se deve se preocupar com isso. Se deve sim, e muito, tá? Então aqui, galera, eu mostro para vocês um gráfico, tá, sobre ISTs, principalmente na faixa de 60 a 64 anos, de 65 a 69, de 70 a 79 anos e 80 a mais. E aí, entre 60 e 64 anos, foram registrados mais de 46 mil casos de sífilis. Entre 60 e 69 anos, mais de 30 mil. Acima de 70 anos, mais de 30 mil. Esses valores são valores alarmantes e preocupantes. Isso significa que essa população não está tendo um acompanhamento necessário, não se tem uma discussão relevante sobre o assunto, principalmente entre profissionais de saúde, e não se tem um apoio da família, não se tem uma atenção da família, das pessoas que acompanham aquele indivíduo, tá? E isso é prejudicial quando a gente fala em questão de saúde pública e a saúde do idoso em si. Além de que isso entra em risco populações mais jovens, tá? Às vezes a saúde pública ela traz essa questão de informação, de o crescimento da estigma de saúde sexual voltada somente para o público mais jovem, esquecendo da comunicação, esquecendo de trazer isso para o público idoso, tá? E aí a gente tem essa vulnerabilidade, ok? Vale lembrar também que a incidência, esse aumento de doenças é mais prevalente no grupo masculino, tá? E, bom, muitas das vezes a falta de informação do próprio profissional de saúde, às vezes o próprio tabu que tem dentro daquele profissional de saúde, faz com que ele também não corra atrás ou não se interesse em passar essa informação para esse público. Tá bom? E aí a gente tem essa vulnerabilidade acontecendo. Um viés, né, para profissionais de saúde, saúde pública também, né? Saúde pública, saúde sexual. É necessário uma implementação de estratégias para você se aproximar desse público e assim a gente conferir um diagnóstico precoce, um estabelecimento de um tratamento imediato, principalmente para o idoso. A gente precisa levantar o histórico sexual daquela pessoa, oferta de sorologia, tudo isso faz diferença, tá, gente? E isso deve ser partido dos profissionais de saúde, principalmente na atenção básica. Por
Por que na atenção básica? Porque a atenção básica que ela é a porta de entrada desses grupos. A atenção básica, no geral, ela é a porta de entrada da população à informação, ao diagnóstico, ao tratamento, tá? Já que, mas voltando para a saúde do idoso, a atenção básica que vai trazer, né, toda essa base, que vai se aproximar daquele grupo, principalmente já que a prevalência de IST na pessoa idosa tem aumentado. Realização de grupos, ações sociais com orientação de saúde, preventivo, dinâmicas grupais, individuais, vai favorecer a percepção do idoso, principalmente em cima da sua vulnerabilidade, e vai fazer que haja uma melhor visibilidade da sua vida e também da sua vida sexual. A partir de atos preventivos, ele vai começar a pensar, cara, eu vou pro forró, exemplo, eu vou pro forró, mas eu vou levar o preservativo. Eu vou encontrar com aquela pessoa que eu conheci, mas eu vou levar meu preservativo. Eu vou conhecer a pessoa melhor antes de eu praticar o ato em si. Mas, gente, o uso de preservativo ele deve ser primordial e orientado em todas as situações, já que é o preservativo que vai trazer, né, essa prevenção contra ISTs, doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, HIV, gonorreia e por aí vai. Então, só em resumo, quais são os fatores que está acontecendo, que permite acontecer esse aumento das ISTs nessa população idosa, longevidade sexual. Os idosos vão continuar ativos sexualmente, isso não é bom, isso não é ruim, isso é bom. O uso de medicamentos de disfunção erétil, isso vai permitir que haja um aumento da frequência das relações. O baixo uso de preservativo, principalmente por não ter o risco de gravidez. Muitas das vezes um homem, ele pensa que o preservativo só serve para prevenir gravidez, só que não. O principal é prevenir contra as doenças sexualmente transmissíveis, tá? A falta de campanha de prevenção para idosos, para essa turminha, a vergonha de procurar atendimento para falar sobre o assunto, nova fase de relacionamento, principalmente após um longo período de casamento ou após a viuvez, baixo conhecimento sobre os riscos, pouca educação sexual voltada para idosos. Como é que nós vamos trabalhar em cima da orientação do idoso? Vamos ensinar o porquê e a forma correta de utilizar um preservativo. Vamos falar de forma respeitosa e sigilosa, sem preconceitos. Vamos incentivar a testagem regular de ISTs, tá? E orientar sobre sinais de alertas e reforçar que IST não é coisa de jovem. Qualquer um pode acabar sendo vítima, né, dessas doenças. Coisas básicas, tá, gente? Coisas básicas como não rir, não debochar, não fazer piadinha, oferecer a privacidade, abrir um espaço para dúvidas, porque essas pessoas muitas vezes têm muitas dúvidas, principalmente de questões culturais, questões históricas. Às vezes tem aquela coisa que eu fiquei 50 anos com meu marido não deixava, e aquela mulher não entende. Ser encaminhado à equipe de saúde de forma cautelosa, com acolhimento, conversar com uma linguagem mais simples e sempre lembrar que o idoso ele tem direito à sexualidade e também ao sexo seguro. A orientação das famílias também é muito importante,
Por quê? Você vai mostrar para elas que existe, para a família que existe esse lado e que esse lado não pode ser negligenciado. Se esse idoso ele tem independência, se ele tem autonomia, não precisa ter essa pressão em cima desse idoso ou dessa idosa, em cima dos seus desejos, né, mais íntimos. Então, a gente precisa orientar os familiares, a gente precisa documentar situações mais sensíveis, mas isso é importante que o profissional tenha uma capacitação para lidar com esse assunto sensível, principalmente um assunto que não é falado, é um assunto incomum na sociedade. A abordagem ela deve ser feita livre de julgamentos e com ética e prática profissional, tá? Ouvir sem julgar, acolher sem invadir, respeitar os limites, incentivar a autonomia, proteger os direitos do idoso, orientar com cuidado e agir sempre com sensibilidade, empatia e, em casos de vulnerabilidade, nós precisamos ter uma atenção a mais, um acolhimento a mais em cima desse idoso. É importante a gente sempre frisar que a sexualidade ela faz parte da dignidade humana. Ela traz autoestima, ela traz prazer em viver, literalmente, gente. Vai falar pra mim que é mentira. E o idoso, ele tem direito ao amor, ele tem direito ao toque, ele tem direito ao prazer, ele tem direito à intimidade. E como profissional de saúde, a gente não deve fazer com que esse idoso distancie da gente. Não, a gente deve ser amigo, a gente precisa acolher, trazer eles para cá. Para quê? Como forma de proteção. Como forma para a gente poder orientar, para a gente poder acompanhar de perto, para que ele não caia em nenhuma cilada e também não prejudique a sua saúde, né, por conta de doenças sexualmente transmissíveis, tá? Então, nós profissionais, nós devemos sempre nos capacitar para a gente poder levar essa comunicação, para a gente poder levar essa orientação, tá? Para a nossa prática e também ajudar a construir uma enfermagem mais humana, ética e respeitável. Idosos transam? Claro que não. Doutor do Sexo fala que sim, e muito. Eles têm muita saúde, muita experiência, são alegres, soltos, eles sabem de todos os segredos, aqueles segredos que não contam pra ninguém, mas eu conto sim. Você tem que manter uma saúde boa, fazer prevenção anualmente, exercícios físicos, evitar a obesidade, beber pouco, fumar, nem pensar. Assim você vai ser super 10 na cama. Doutor do Sexo falou. Então, galera, nossa aula hoje fica por aqui. Qualquer dúvida pode inserir aqui nos comentários abaixo. Não deixe de seguir o Book Inf nas redes sociais. E é isso, espero que tenha gostado.